a esse encontro. Olá, Muito obrigada. prazer, muito prazer. Eu falo que, assim, as coisas acontecem como tem que acontecer, né, gente? Porque veio a data na minha mente, assim, do nada, e eu sigo muito essa questão da energia. E aí, hoje de manhã, eu fazendo algumas coisas, eu não sei se vocês viram os meus stories, estava falando que tem uma energia muito grande hoje do número 3 com a lua crescente. E aí ia ser às 20h30 o encontro, né? E tá tudo certo. E aí veio 20h30, dá 5, não dá 3. Então, para dar 3 tinha que ser às 21 horas. Por isso que eu mudei o horário, porque para mim essa questão da energia e receber de todos, né? De tudo, da numerologia, da lua, dos elementais, tudo aquilo que é importante para a gente, eu acho que faz muita diferença, ainda mais quando a gente fala de encerrar ciclos, de limpar tudo aquilo que vem travando a nossa vida. E eu não sei se a Carol, eu sei, sim, eu não sei se a Ana Carolina conhece muito desse mundo das energias, do quanto ele mexe com a gente. Boas-vindas, Pati. O quanto que isso faz com que a gente reverbere na nossa vida o tempo todo. Porque pode ser bobeira, mas eu falo que acasos não existem. Então, se a gente está aqui, se formou essa egrégora, se tem essa predisposição do número 3 com a energia da Lua, por que não fazer e receber de tudo e de todos? Então, sejam muito bem-vindas a esse encontro. E tocou muito meu coração de eu liberar para vocês a gravação de quem vai estar no ao vivo. Então, pode ser que depois eu perca o contato de vocês. Só coloca depois qualquer coisinha marcada no grupo, tipo eu ou um coração, que eu sei qual é o número de vocês do WhatsApp, que assim que eu tiver a gravação, eu vou subir de presente para vocês, tá? Não só a gravação, mas um PDF dos comandos que eu fiz de limpeza utilizando a técnica do Touch Vibration. Então, até antes de falar um pouco do que vai ser esse encontro, já que já passaram uns 5 minutos e as pessoas vão entrando, eu gostaria de explicar um pouquinho o que é o Touch e como que vai funcionar essa limpeza. O touch, ele é uma técnica energética que vem uma energia canalizada de Órion, lá dos seres de Órion, aonde o Alê Peixoto, ele recebeu essa energia e ele vem capacitando milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Eu gosto de falar que a energia, ela é inteligente e a energia não mente. Então, ela vai trabalhar os pontos que cada um de vocês que estão aqui, tanto no ao vivo, que entraram no grupo, vão estar recebendo. Então, pode ser que durante o processo da limpeza venha algum insight na sua mente, venha alguma recordação, alguma frase, alguma pessoa, alguma situação. É totalmente normal, você não vai ficar com essa sensação durante todo o tempo, mas é porque está sendo limpo, está sendo trabalhado. As camadas mais profundas, não só aquelas camadas superficiais que a gente sabe de um trauma, de uma crença ou de uma situação que a gente ainda mantém o controle na nossa vida, mas ela vai reverberar durante um tempo. E durante essa limpeza, a gente identificou que quanto mais padrões a gente repete, mais a gente está criando um DNA energético. Então, eu vou trazer comandos para descodificar esses comandos, esses códigos que estão impregnados na nossa energia, no nosso corpo físico, no nosso corpo mental, no nosso corpo energético, e depois comandos de ativação. Uma vez que eu limpo, se o espaço ficar vazio, é muito normal eu voltar do piloto automático e voltar a reproduzir esse padrão, essa crença ou esse medo. Então, a gente tira o velho para que a gente abra espaço para o novo. Então, explicando sem mais delongas, eu gostaria de dar boas-vindas novamente para vocês que estão aqui no ao vivo, que vocês que estão na disposição de limpar não só aquilo que está parado de 2025, mas quantos ciclos que vocês encerraram na sua vida, nesta vida, ou até em outras vidas, se assim você acreditar, que pode de alguma maneira estar parando a sua vida. E eu gosto de falar que hoje é um dia de limpeza, é o dia da gente sacudir e eliminar todas as poeiras que estão no seu campo, de alguma maneira, e que estão travando e bloqueando a sua vida.
Então, nesse momento, durante esse nosso encontro, que ele não vai ser tão longo, mas ele vai ser muito bem trabalhado, que ele foi feito com todo amor e carinho, eu peço para que vocês estejam presentes com você, para que nesse momento, nesse exato momento, a gente comece fazendo uma respiração, para que a gente comece a entrar num processo de soltar, a entrar num processo de limpeza, para que facilite ainda mais para você e para a energia do touch, tudo isso que a gente vai trabalhar. Então, eu peço que, se possível, vocês se sentem numa posição confortável, se vocês escolherem deitar, tá super tranquilo, podem deitar da maneira que for mais fácil e melhor para você, para que a gente comece a respirar. Então, que a gente feche os nossos olhos e que a gente inspire contando até 3, segure contando até 3 e solte de uma única vez. E quando a gente soltar de uma única vez, a gente vai estar soltando todos os pesos, tudo aquilo que você não quer mais carregar na sua vida, independente e não precisa falar. É você com você. Então, bora lá? A gente inspira contando até 3. 1, 2, 3. Segura contando até 3. 1, 2, 3 e solta. Pode fazer barulho, tá, gente? De novo. Inspira. 1, 2, 3. Segura. 1, 2, 3 e solta. Mais uma vez. Inspira contando até 3. 1, 2, 3. Segura contando até 3 e solta. Percebe que quanto mais você solta, quanto mais você se coloca nessa posição, você começa a dar atenção ao seu corpo. Perceba cada detalhe do seu corpo. Perceba a sua respiração. E principalmente perceba o peso que hoje você está carregando, que você escolhe soltar. Boas-vindas a quem está entrando agora. A gente está começando a fazer uma conexão para que a gente esteja presente no aqui e no agora. Então, comece simplesmente a se colocar numa posição de permissão. Permita-se cada vez mais estar em contato com você, estar em contato com essa energia do Touch Vibration e com todo esse processo de limpeza que a gente vai começar a fazer daqui a pouquinho. E eu gosto de falar que hoje não é só um dia de você retirar aquilo que não é seu. E muitas pessoas, elas dão uma importância muito grande ao final do ano, porque a gente está encerrando um ciclo de 365 dias, mas que, na verdade, neste ano, de acordo com a numerologia, a gente está encerrando um ciclo de 9 anos. E a gente está abrindo espaço para os próximos 9 anos. E chegou o momento de cada um de nós compreender que tudo aquilo que tinha que acontecer ao longo desses 9 anos, ou ao longo deste ano, ou ao longo de todos os ciclos que a gente acabou não resolvendo tudo dentro da gente, tinha um porquê. Então, eu peço que vocês agora coloquem a mão no seu coração e comecem a sentir o que ele está vibrando, o que o seu coração vem pulsando e vem dizendo para você, que muitas vezes você se nega a ouvir. E nesse momento a gente vai fazer como se fosse um mini mantra. Eu escolho estar presente comigo. Eu escolho limpar. Eu escolho soltar. Eu escolho liberar. E por que a gente faz isso? Para que a gente entre ainda mais num processo de permissão. Aqui a gente não vai analisar, aqui a gente não vai buscar entender e nem julgar nada do que vai estar acontecendo durante este encontro, mas simplesmente é para que você sinta esse momento, para que você volte para o lugar mais importante da sua vida e do seu corpo, que é o seu coração.
Porque histórias não finalizadas, energias que a gente acaba engolindo, decisões que a gente adia, palavras não ditas, sonhos guardados em gavetas, isso tudo é trancado no nosso coração. A gente armazena tudo no coração, no corpo, na mente. E a gente vai criando esse emaranhamento que por muitas e muitas vezes a nossa vida não anda e a gente não sabe por quê. A gente culpa o governo, a gente culpa uma relação, a gente culpa tudo e todos, mas esquece que nós somos os responsáveis por manifestar a nossa vida. Somos nós que armazenamos, somos nós que controlamos e que soltamos aquilo que a gente não faz. E quantas vezes a gente culpou o tempo? Ai, porque me falta tempo. Ai, porque é tudo muito corrido. Sendo que, na verdade, nós podemos controlar tudo e todos, se assim a gente escolher. Mas como que a gente faz isso? Através da nossa vibração, através da energia que a gente emana, através de todos os lugares nos quais vocês muitas vezes já manifestaram muitas coisas, desde quando a gente era criança. Eu queria aquela bicicleta, eu queria aquele passeio, eu queria aquele tênis, aquela blusa, aquela boneca. E de alguma maneira a gente fez com que aquilo chegasse até a gente. Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que ressoa na nossa vida, a gente tem o poder sim de manifestar, porque tudo é energia. E o nosso corpo sente, e a nossa vida responde de acordo com o movimento que a gente escolhe fazer. Então, antes da gente começar a limpeza do touch, eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês. Você já parou para perceber em qual lugar da sua vida você ficou presa no tempo? Foi numa situação no passado? Foi na sua infância? Foi num contrato que você disse para uma pessoa que eu vou te amar por todo sempre? E hoje essa pessoa pode não estar do seu lado. Quanto a gente se perde no tempo e espaço e a gente esquece que a gente começa a sobreviver e a gente para de viver. E é por isso que veio para eu fazer esse encontro com vocês, para que a gente encerre esses ciclos e entenda que a gente não fracassou de maneira nenhuma, que tudo aconteceu de acordo com a maturidade que a gente tinha naquele momento, com a consciência que a gente tinha naquele momento, e principalmente com a clareza das possibilidades que a gente está aberto para receber. Porque não adianta a gente falar que a gente quer o novo, que a gente quer o diferente, que a gente busca alcançar um sonho, uma meta. Não importa se eu continuo carregando o velho. Se eu não abro espaço para o novo, o velho não vai sair. E eu vou estar sempre repetindo os mesmos padrões. E com tudo isso, o nosso corpo, ele vai acumulando essa energia densa, ele vai acumulando crenças, ele vai acumulando medos, ele vai só acumulando um sobrepeso físico e energético que não é dele. E com isso, a nossa mente se sobrecarrega. E com isso, a nossa energia fica densa. Então, como que eu quero fazer diferença na minha vida se eu não me priorizo? Como que eu busco ser fonte de contribuição se eu não trabalho a minha energia, se eu não reconheço que eu posso cada dia mais e criar cada dia mais? Então, esse é o convite. Quando a gente fala que a gente escolhe soltar, a gente escolhe liberar, a gente escolhe fazer diferente, é porque a gente já cansou do velho. E a partir de agora, a gente não está só abrindo espaço para os próximos 9 anos, ou para o ano de 2026, que é o ano 1. A gente está abrindo espaço para uma nova vida, para um novo ciclo, onde a gente está aqui, agora, não mais julgando, não mais criticando, a gente está honrando toda a nossa história, tudo o que a gente viveu. E eu pergunto para vocês, o que vocês estão dispostas a soltar para finalmente começar a viver?
a sair do modo sobrevivência, a sair do modo cabeção, a sair dessa energia densa, a soltar todos os pesos que de alguma maneira estão travando a sua vida, estão travando os seus sonhos. E quando a gente tem sonhos engavetados, quando a gente tem uma vida travada, a nossa vida não anda. Então, como seria agora a gente ter a liberdade da escolha e com a escolha gerar e começar uma nova consciência, a consciência de ser cada um de nós do jeito que a gente veio para ser, seguindo o nosso propósito e seguindo sempre o nosso saber. Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui a nossa sessão do Touch Vibration, uma sessão de limpeza, de abertura, para que a gente comece depois a abrir espaço para manifestar aquilo que de verdade ressoa no nosso coração. Então eu peço que vocês se sentem novamente, se já não estiverem numa posição confortável. Eu estou ativando a energia do Touch Vibration para que a gente comece a limpar, a quebrar todas as barreiras, todos os pensamentos, todos os sentimentos, todas as emoções, os medos, os fracassos. E nesse momento eu só peço que vocês se permitam receber da energia, permitam que a energia trabalhe para vocês. A energia ela vai até onde você está disposto a soltar e está disposto a fazer diferente para ser diferente. E eu vou limpando, eu vou quebrando barreiras, obstáculos, camadas, quantos papéis, quantas capas de invisibilidade vocês não colocaram por alguma situação, por alguma história não resolvida. Porque eu quase atingi aquela meta, eu quase concluí aquele projeto e algo não deu certo. Eu começo a carregar um sentimento de fracasso que não é meu. E eu incorporo isso de tal maneira que eu esqueço de me reconhecer todos os dias e reconhecer o ser infinito, o ser mágico e o ser grandioso que eu sou. E conforme a limpeza vai acontecendo, a energia do touch, ela é uma energia tão inteligente que ela começa a entrar em todos os espaços, em todos os lugares aonde você mesmo, de modo inconsciente, nem sabe que tinha uma crença que pode estar agora aparecendo para você, ou um pensamento, ou um gatilho, que estava parando a sua vida. Quantos pactos, quantos votos, quantos contratos você fez para que você não fosse visto? Quantos pactos, votos você acabou fazendo com medo, deixando que o medo te dominasse, e assim você se tornasse uma pessoa totalmente submissa, sem diversão, sem alegria, sem ser, sem brilhar. E o convite de hoje é: bora brilhar, bora deixar o touch fazer essa limpeza. E ele vai limpando todas as camadas, tudo aquilo que está no seu consciente e principalmente no seu inconsciente, porque é lá onde tudo está sendo reverberado, é lá onde tudo está sendo armazenado na sua energia. Se permita soltar. E mentalmente, enquanto eu vou fazendo essa limpeza de registros, você pode falar mentalmente: eu me dissocio do vórtex coletivo. Eu me dissocio do vórtex coletivo. Eu me dissocio do vórtex coletivo. E quanto mais a gente vai falando isso, você também pode falar mentalmente: eu retiro a minha energia da situação X, eu retiro a minha energia da relação Y. Onde você está perdendo a sua energia? Onde você está deixando que a sua energia seja drenada para que você não manifeste a vida dos seus sonhos? E a gente vai limpando mais um pouquinho para abrindo espaço. E o espaço está sendo aberto
para que eu comece todos os comandos de descodificação. Eu descodifico toda a realidade vibracional e libero todo o medo de fracassar, que me impede de agir, escolher e avançar. O fracasso não me define. A partir de agora, eu solto todos os falsos fracassos que carrego desta e de outras vidas, que me impedem de dar um próximo passo e de avançar em todas as áreas da minha vida. Eu descodifico toda a realidade final e libero todo o medo de errar que me mantém paralisada, sendo perfeccionista ou até invisível. Cada erro, a partir de agora, se torna um aprendizado e um novo sentido na minha vida. Eu descodifico todas as frequências, padrões e memórias vibracionais que criam comparações, autojulgamentos e a dificuldade de reconhecer minha própria grandeza. Eu descodifico as camadas de inferioridade, invalidação e esquecimento da minha essência verdadeira, em todos os níveis, tempos e dimensões, onde houver distorção, limitação, idade, eu descodifico na raiz, expandindo e pulsando a minha luz. Eu descodifico agora toda a realidade vibracional de escassez, de crenças, contratos e padrões que sustentaram limitações, sacrifícios e carências, transformando-os em aprendizado e libertação. Eu liberto o dinheiro da função de dor, de punição ou lição e assumo a minha verdadeira identidade. Eu sou uma alquimista divina, capaz de manifestar com leveza, sabedoria e poder. Eu descodifico toda a realidade vibracional e toda a crença de inadequação, insuficiência e comparação. Eu descodifico todas as frequências, padrões e memórias vibracionais de que preciso provar o meu valor, a minha capacidade e o meu ser. Eu descodifico agora toda a realidade vibracional criada a partir da matriz de controle, de medo, escassez, obediência cega e separação da minha essência divina. Eu descodifico os sistemas invisíveis que manipulam minha percepção, minha vibração e minha capacidade de criar livremente. Desativo contratos antigos com estruturas de aprisionamento coletivo e reconecto minha consciência à verdade original. Eu descodifico agora todas as realidades vibracionais que foram criadas a partir do medo, da separação, da carência, da dúvida e do esquecimento de quem eu sou. Eu descodifico cada contrato, crença, lealdade, dor e programação que limitou a minha luz. Eu transmuto todas as distorções e abro espaço para a expressão pura da minha consciência divina. Eu descodifico agora o padrão de criar apenas a partir da necessidade, da urgência ou da falta. Eu liberto meu campo da programação de sobrevivência e ativo a frequência da criação espontânea, abundante e livre. Eu descodifico agora todos os ganhos secundários vibracionais que me mantêm afastado da verdadeira abundância. Eu descodifico os lugares onde aprendi que é mais seguro não ter dinheiro. Eu descodifico a crença de ter muito e que o muito me afasta das pessoas, que me coloca em risco ou me torna indigno do amor. Eu descodifico toda a lealdade ancestral à escassez, ao sofrimento, à invisibilidade e ao pequeno. Eu descodifico agora toda identidade vibracional criada para justificar a falta, o controle, o medo de expandir
ou o esforço sem fluxo. Façam uma respiração que a gente vai continuar a descodificação. Eu descodifico agora toda a realidade vibracional onde estou sendo afetada por ataques espirituais, psíquicos ou energias invasivas. Descodifico pactos, contratos, brechas, laços vibracionais e presenças que não pertencem à minha luz. Eu descodifico toda a frequência de medo, controle, manipulação, inveja, drenagem ou opressão que esteja conectada ao meu campo. Eu descodifico agora toda a realidade vibracional de escassez, contratos que sustentam as limitações e sacrifícios, transformando tudo em aprendizado, tudo em dor. Eu libero agora memórias de rejeição, de autopunição e dor emocional, desconectando meu campo da compulsão e da desconexão comigo mesmo. Eu descodifico agora tudo que impede a minha conexão com a verdade, com a luz e a frequência da descodificação. Eu solto resistências, dúvidas, medos e distorções que bloqueiam o meu fluxo natural. Eu me abro para a vibração libertadora da verdade. Eu descodifico agora toda a interferência externa, todos os ataques energéticos e agendas ocultas que impactam a minha energia, o meu dinheiro e o meu propósito. Eu restabeleço a minha autoridade espiritual, a minha soberania vibracional e o alinhamento com a luz divina. Eu descodifico agora o medo e a ansiedade que me fazem sentir insegura diante das finanças e diante da minha vida. Eu solto a tensão acumulada do meu corpo e da minha mente e libero toda a expectativa que gera sofrimento. Eu descodifico toda a programação vibracional que associa dinheiro a sofrimento, sacrifício ou luta constante. Eu reprogramo o meu campo para sentir que a abundância é natural, é espontânea e é prazeroso. Eu descodifico agora todos os registros, os votos, contratos e pactos espirituais que associaram riqueza a pecado, egoísmo ou perda de amor. Eu libero da minha alma o medo de ser julgado, rejeitado ou atacado por prosperar. Eu descodifico agora toda a crença de que é mais seguro ter pouco para ser aceito ou amado. Eu dissolvo a lealdade inconsciente da escassez herdada pelos meus ancestrais. Eu descodifico agora toda voz interna que critica, que me diminui, que me julga e que me impede de confiar em mim. Eu liberto as memórias, as comparações e os padrões que reforçam a autocrítica e o perfeccionismo. Eu dissolvo o hábito inconsciente de me colocar para baixo. Eu descodifico agora toda a programação vibracional que me faz buscar a aprovação externa para valorizar o meu valor. Eu libero a necessidade de ser aceita, reconhecida ou aplaudida para me sentir digna. E eu descodifico agora todos os padrões herdados de críticas, rejeições e invalidações recebidas no passado. Eu desativo os registros de vergonha, humilhação, comparação que moldaram a minha autoestima. Se permita cada vez mais abrir esse espaço. Eu descodifico agora toda a distorção que me faz duvidar
das minhas escolhas, da minha voz e do meu caminho. Eu desfaço contratos inconscientes de submissão, de silêncio e invisibilidade. Eu libero agora toda a emoção presa em meu corpo que não me serve mais. Onde meu corpo segurava a dor, eu escolho leveza. Onde havia peso, eu escolho o fluxo. E eu devolvo toda a energia que não me pertence. E nesse momento, muito espaço foi aberto, muitas limpezas estão sendo feitas em todos os campos da sua vida. E para que esses espaços não voltem a repetir os mesmos padrões, a gente começa os comandos de ativação. Eu ativo agora a coragem consciente de agir, escolher e avançar. Eu ativo a confiança de que cada passo me expande e me fortalece. Eu ativo o movimento, a decisão e a ação, alinhada em todas as áreas da minha vida. Eu ativo agora a leveza de aprender vivendo. Ativo a sabedoria que transforma experiências em crescimento. Ativo visibilidade, espontaneidade e presença sem perfeccionismo. Eu ativo agora o reconhecimento pleno da minha essência. Eu ativo a minha luz original, a minha essência verdadeira e a minha soberania. Eu ativo expansão, a autenticidade e o amor por ser quem eu sou. Eu ativo agora toda a minha identidade de alquimista divina que eu sou. Eu ativo o fluxo do dinheiro com leveza, da sabedoria e do poder consciente. Eu ativo a prosperidade alinhada, o prazer em criar e a abundância natural da minha vida. Eu ativo agora um valor intrínseco do meu ser. Eu ativo a certeza de que sou suficiente exatamente como eu sou. Eu ativo a autoaceitação, a dignidade e a presença confiante. Eu ativo agora a minha consciência livre, desperta e soberana. Eu ativo clareza, discernimento e criação consciente. Eu ativo um alinhamento total com a minha verdade original. Se percebam que quanto mais a gente ativa esses comandos, mais a nossa energia vai mudando e mais a gente vai criando um espaço. É como se cada vez mais a gente estivesse tomando espaço de reconhecimento de ser quem a gente veio para ser, porque não cabe mais ciclos não encerrados, não cabe mais uma energia densa, uma escassez, uma dependência emocional, uma dependência física, que se torna muitas vezes um vício para que a gente continue vivendo no piloto automático. Eu ativo agora a permissão plena de ter, receber e expandir. Eu ativo uma segurança interna para prosperar sem culpa. A partir de agora, eu ativo e estou honrando toda a minha ancestralidade. Eu estou aqui justamente para honrá-los. E eu ativo a abundância, o pertencimento, amor e verdade. E conforme a gente vai ativando, a energia do vibra, do touch vibration, começa a se apresentar. Se permitam mudar a sua energia. Permita que o vibra vibre no seu corpo físico, no seu corpo energético. Que a partir de agora você comece cada vez mais a vibrar uma nova frequência, a vibrar a energia daquilo que está dentro do seu coração. Porque a partir de agora, desse exato momento, você está começando a limpar para manifestar uma nova vida. E o vibra está bem forte aqui, para que a gente cada vez mais, para que essa egrégora expanda, para que essa egrégora vibre aquilo que realmente é leve,
amoroso e gratificante para cada um de nós. É como se fosse um dançar energético, uma energia que vem se entrelaçando para que a gente cada vez mais receba de tudo e de todos. Para que nesse momento a gente comece a receber da energia do pulse. O pulse, ele trabalha conforme o pulsar do nosso coração, eu gosto de dizer. É um expandir e contrair, é um expandir e contrair. E quando a gente expande, a gente está expandindo ainda mais a nossa energia. A gente pode estar expandindo a nossa energia no lugar que a gente está, no espaço que a gente se encontra, com as pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos familiares. Como seria a partir de agora você se permitir expandir? Expandir para os quatro cantos, para todas as direções. Uma energia leve, uma energia de amorosidade, uma energia que você sabe o porquê que você veio para estar nessa vida. E a partir de agora, você começa uma conexão mais linda e mais profunda com você. Se possível, coloque agora a mão sobre o seu coração para que a gente receba o código vibracional, para que esse código seja ancorado em vocês e para que durante muitos e muitos dias essa limpeza que acabou de acontecer reverbere na sua vida. E o código vibracional é: eu vibro e pulso leveza, conectado com a luz divina da minha essência. Eu vibro e pulso leveza, conectado com a luz divina da minha essência. Eu vibro e pulso leveza, conectado com a luz divina da minha essência. Faça uma respiração profunda. Se permita integrar com esse código, que esse código vai reverberando por você na sua vida, nos seus pensamentos. E quando você estiver pronta, que você volte para o aqui e agora, recebendo dessa limpeza, recebendo dessa sessão. E eu sou muito grata por cada um de vocês que esteve aqui no ao vivo, acompanhando e recebendo dessa energia. E como eu disse no começo, para quem entrou ao longo e perdeu o comecinho da sessão, me mandem um oi, pode ser qualquer comentário no grupo ou até no particular, porque tocou meu coração de eu presentear cada um de vocês com a gravação, para que vocês possam ouvir cada vez mais, para que vocês possam receber cada vez mais essa sessão, e que assim, todos os comandos de descodificação daquilo que está sendo limpo na vida de vocês, e para que todos os comandos de ativação reverberem não só em 2026, mas reverberem para todo sempre, se assim vocês escolherem. E como eu acho que a gente não só limpa, mas a gente também tem que manifestar, eu tenho um convite para vocês. No dia 7 de janeiro, eu não sei o horário ainda, mas vai ser à noite, eu vou dar um presente para todos vocês, que é uma sessão de manifestação. Hoje nós limpamos, mas no dia 7 nós vamos começar a manifestar aquilo que está dentro do coração de vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Se vocês escolherem, podem abrir a sua câmera, se não, está tudo certo, até por conta do horário. Mas lembrem-se, vocês são os grandes responsáveis, os grandes responsáveis pela criação da vida de vocês. É um prazer ter pessoas que eu não vejo aqui faz um tempinho, né, Gi? Mas que o nosso coração está sempre junto. A Pati, que está em Brasília. Oi, princesa da tia! A Úrsula, que está em Minas. A Selminha, que eu não sei onde ela está agora. Já deu. A Maria, mas que vocês sintam desta energia, que vocês recebam dessa energia, e o que vocês precisarem,
é só colocar no grupo. Um beijo grande para cada um de vocês e até o dia 7 de janeiro.